Saúde na Mídia. Oferecimento Maia Ambientações. Amamos realizar sonhos. Cadame, tudo em casa. Marvilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. E Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Saúde na Mídia, um ótimo sábado para você. Estamos começando mais um programa com muito conteúdo, informação, descontração de uma forma leve, que você só encontra aqui. E hoje a gente vai entender sobre a saúde digital no Brasil. Vamos aprender como funciona a telemedicina, seus benefícios e principais casos de uso. Para isso, temos o Dr. Anselmo, especialista em medicina intensiva e criador de um aplicativo pioneiro em telemedicina no Maranhão. Além disso, a Karina Vieira vai te mostrar como funciona esse atendimento na prática. Vamos mostrar também quem é o Dr. Anselmo fora do consultório, no quadro Gira Jaleco. Por fim, te apresentamos a Casa Acolher, que recebe pessoas que lutam contra o HIV. E é claro que antes de começar eu tenho que falar com ela, minha amiga Karina Vieira, que aprontou muito essa semana. Vestiu até kimono, mas calma, eu quero uns spoilers, Não Karina. dá tanto spoiler assim para o pessoal assistir, Amanda. É verdade. Então, estreiei no Jiu-Jitsu. Dr. Anselmo me deu uma aula dessa atividade. Eu quero ver tudo. Tá, Você maravilha. que tá aí acompanhando. Arrasei, amiga. Eu sei. Eu Nasci sei porque pra ela tem isso. dom pros esportes. Eu já acompanho nos bastidores. A Karina apronta muito nos esportes. Tem 3 filhos, então já tá acostumada. E agora, vocês vão acompanhar a gente aqui. Com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de isolamento social para conter a propagação do vírus, a telemedicina tornou-se uma grande aliada para garantir o atendimento médico no Brasil e no mundo. Foi a partir daí que a modalidade de consultas médicas via internet, sem sair de casa, começou a se tornar mais popular, trazendo mais comodidade e conforto para os pacientes, e especialmente aqueles com a mobilidade reduzida, quem tem dificuldade de locomoção, por exemplo. Consultas, diagnósticos, laudos, triagem e até cirurgia já são recursos acessados pelo celular. Seria esse o futuro do atendimento médico-paciente? Bom, para conversar mais sobre esse assunto, a gente convidou hoje o Dr. Anselmo Alves, médico intensivista e que tem uma plataforma de telemedicina. Seja bem-vindo, Dr. Anselmo, aqui ao estúdio do Saúde na Mídia. É um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto que gera polêmica e gera também muito engajamento. Seja bem-vindo. Obrigado, Amanda, pelo convite. É sempre um prazer a gente conseguir falar de um assunto que repercute tanto na saúde da nossa população e é uma ferramenta que consegue ajudar muita gente a resolver seus problemas de saúde. É verdade. Eu falei que gera um pouquinho de dúvidas, né? Porque tem muita gente que pergunta, mas será que eu vou conseguir ser muito bem atendido, mesmo à distância, sem o médico estar aqui do meu lado, sem me olhar presencialmente? Eu acho que essa é a primeira pergunta para começar, como é que funciona a telemedicina. Exatamente, a pessoa tem muita preocupação em saber como é que vai ser isso, sem ter aquele contato físico, sem o médico examinar o paciente. Mas, assim, a telemedicina, ela é uma ferramenta que não é para todo paciente, né? É para casos específicos que ela vai conseguir ajudar. E, na grande maioria dos casos, o exame físico, aquele contato físico, ele não é obrigatório. Então, a gente consegue, através da telemedicina, resolver muitas situações, muitos problemas de saúde em determinados casos. Você pode dizer para a gente quais seriam esses casos, para que a gente possa comunicar melhor qual tipo de paciente pode procurar a telemedicina, por exemplo? Então, por exemplo, eu estou com um problema de saúde e preciso consultar com um especialista que não tem na minha região, ou eu sou um paciente que tem uma mobilidade reduzida para eu sair de casa, para ir até um consultório, né? É um custo muito elevado, eu não tenho um suporte familiar para poder conseguir isso. Então, eu posso fazer esse atendimento pela telemedicina. E o colega que vai fazer essa avaliação inicial, ele é capaz de dizer, olha, a gente consegue resolver seu problema sem você precisar ir a um hospital, sem você precisar ir a um consultório. Né? Às vezes os pacientes precisam de alguma orientação, na verdade, nem sempre vai ser algo grave que precise fazer um exame de imagem, precise fazer um exame laboratorial. E com uma simples
uma conversa, uma avaliação ali inicial, você já consegue resolver o problema do paciente. Já é possível fazer uma anamnese e até dar um diagnóstico, por exemplo? Com certeza. Na verdade, a maioria dos diagnósticos médicos, eles são feitos de forma clínica, né? A gente tem a impressão que sempre precisa de um exame laboratorial, de um exame de imagem, mas a grande maioria dos diagnósticos médicos ele é feito de forma clínica, uma anamnese, um histórico bem feito, né, dos sintomas, dos sinais, de quando começaram, todas as características, o médico ele é capaz sim de dar o diagnóstico da grande maioria das doenças. Doutor, e é possível, por exemplo, a gente que está aqui como outro lado também de paciente, chega lá e fala assim, mas eu estou com uma dor aqui, mas a pessoa não sabe identificar muito aquela dor. Se você está na telemedicina, você não vai ter aquele contato físico. Como é que você vai orientar aquele paciente para ele direcionar também as perguntas e respostas para que você seja assertivo? Então, assim, na telemedicina a gente tem um termo que a gente utiliza muito que é a telepropedêutica. Como é que a gente vai conseguir avaliar determinadas coisas à distância. Isso. Então, a gente pode direcionar o próprio paciente ou uma acompanhante, ou se for uma interconsulta, né, se tiver algum outro profissional de saúde na área, e a gente orientar. Você consegue tocar, dói quando toca, fazer um teste de sensibilidade, você consegue sentir se é quente ou frio quando você toca esse objeto, se você pegar nele é móvel ou é fixo, a gente consegue ir perguntando e o paciente ele vai fazendo esses testes e você já consegue dali fazer esse atendimento inicial. Tá? Então a gente vai direcionando esse exame físico desse paciente durante esse atendimento. A gente pode citar aqui algumas especialidades que já usam esses benefícios da telemedicina, por exemplo? Olha, a terapia intensiva, né, é um serviço que utiliza bastante. A gente tem grandes hospitais que já oferecem, né, em cidades menores que não tem um médico intensivista como rotineiro no serviço. Cardiologia, locais onde não tem esse especialista e você quer trombolizar um paciente com infarto e você precisa da avaliação do especialista. A gente tem o serviço de telecard, teleneuro, né, AVC isquêmico é uma das grandes doenças com alta mortalidade e incapacidade no nosso país, a gente não tem tratamento específico na grande maioria das cidades porque a gente não tem especialistas disponíveis. E hoje a gente já consegue fazer isso por telemedicina. Então você tem um profissional onde você consegue mandar o quadro clínico do paciente, mandar a imagem de tomografia e ele definir que tem que trombolizar. E o médico que está lá na ponta consegue fazer esse tratamento e o paciente reverter o déficit por completo. E aí a gente fala de alguns benefícios da telemedicina, como, por exemplo, evitar o deslocamento, o custo com esse deslocamento desse paciente, de sair da cidade dele, do conforto dele, e também otimizar o tempo, porque com o deslocamento a gente também ganha tempo. Exatamente. E assim, quando a gente fala em saúde hoje, a gente tem que se preocupar com recursos. Os recursos são limitados, né? Principalmente quando a gente fala em sistema único de saúde. Então a gente já tem várias experiências positivas com programas onde se conseguiu reduzir aquela taxa de encaminhamento de pacientes que estavam numa cidade interior, que eram regulados para a capital para um atendimento. E pela telesaúde a gente consegue reduzir essa taxa de encaminhamento, resolvendo a vida do paciente e diminuindo também os custos com o serviço público. Olha só, quantos benefícios. A gente falou aqui de comodidade, tempo, dinheiro, a economia e também a facilidade para os pacientes acamados, pacientes que têm dificuldade de locomoção, que esse é um grande diferencial também. Não, exatamente, porque assim, você ter a possibilidade de ter um atendimento de qualidade, com profissionais qualificados, sem ter que se direcionar até um local, superar todas essas dificuldades. E hoje a gente sabe que tem uma população idosa que vem crescendo, com limitações funcionais, né, com a dificuldade muito grande de sair de casa, conseguir um transporte adequado, familiares que passam o dia todo fora de casa, deixar de ir trabalhar para poder levar aquele familiar numa consulta e você conseguir resolver isso de uma forma mais simples e eficiente, né. Eu tenho certeza que a telemedicina é uma ferramenta que veio para ficar e colaborar com a saúde da nossa população. Doutor, como é que funciona essa parte mais técnica de emissão de laudos, solicitação de receitas? A gente sabe que às vezes muitos pacientes voltam no médico, procuram o médico por conta de uma receita, de algum medicamento de uso prolongado, de uso contínuo, alguma dor crônica. Como é que funciona na prática isso com a telemedicina? Então, assim, a gente tem toda uma regulamentação de qualquer instrumento que a gente utilize, né? E uma das recomendações é que todo documento gerado ele seja assinado digitalmente. Então, o profissional tem que ter um certificado digital onde ali garante que aquele atendimento e aquele documento foi gerado por aquele profissional.
e esse documento tem validade em todo o território nacional. Então você vai sair com a sua receita, com validade em qualquer farmácia, você vai conseguir fazer seu exame, né, a solicitação desse exame em qualquer hospital sem nenhum problema, sem nenhuma outra burocracia, porque foi atendido por telemedicina. Agora eu fiquei curiosa para saber como é que começou a sua história com a telemedicina. Porque além de ser médico intensivista, você criou um aplicativo, uma plataforma pioneira aqui no Maranhão para atendimento de saúde digital. Como é que surgiu essa necessidade? Foi no pós-pandemia? Foi uma curiosidade? Um sonho? Algo também que veio para facilitar o seu dia a dia como médico? Olha, é bem interessante, porque assim, durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de ter muito contato com outros colegas intensivistas, né, de grandes centros. Porque como era uma doença nova, as pessoas tinham uma preocupação de sempre estar procurando uma segunda opinião. E aí muitos pacientes procuravam outros colegas de outros estados para discutir os casos. E ali a gente começou a ter contato, né, por videochamada, ainda não se utilizava uma ferramenta adequada, mas a gente começou a ter o contato e discutir os casos com esses colegas. E dali nasceu essa curiosidade, eu fui estudar um pouco mais, fui entender que telemedicina não é novo, né? A gente já tem no Brasil desde 2002 centros dentro de universidades, pesquisadores que trabalham com isso. E ali eu fui conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, vendo a legislação, e dali surgiu essa curiosidade e identifiquei essa necessidade na população. E de lá para cá a gente vem trabalhando nesse projeto aí, que é um projeto que eu acho que é inovador para o nosso estado e que tem muito a agregar para a nossa população. Doutor, e você falou agora de legislação, lembrei da lei de dados, né, de proteção de dados. Como é que funciona isso nesse aplicativo, nessa plataforma? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é uma preocupação que todos os pacientes têm. Poxa, será que se eu fazer esse atendimento por teleconsulta, será que esse dado não vai vazar? Quem é que vai ter acesso a essas informações? Então, assim, o sistema ele tem que garantir essa transmissão por criptografia, que ninguém vai conseguir captar ou ver os dados que foram transmitidos durante essa vídeo. Mais ou menos por WhatsApp, que a gente bota lá, sua mensagem foi criptografada, então é uma lei que também já existe em outras plataformas e outras tecnologias e vocês levaram para o aplicativo. Isso, na verdade, na área da saúde essa legislação é um nível mais alto, né, um nível mais elevado, porque é a mesma coisa de um prontuário eletrônico que a gente tem dentro do hospital. As informações que estão ali contidas, a gente tem que guardar o sigilo, né? O Código de Ética Médica garante isso. E o sistema também ele tem que garantir que aquelas informações só vão ser acessadas por pessoas que deveriam acessar. Então, no sistema, quem vai ter acesso às informações é só o médico assistente, né? Qualquer outro profissional que acesse ao sistema não tem acesso à parte do prontuário dos pacientes. E todo dado que é transitado durante a videochamada, durante o atendimento, ele é criptografado. Então não tem como as pessoas conseguirem captar essas informações. E na verdade, a mesma legislação que a gente tem hoje, né? Que é o Código de Ética Médica, que garante o sigilo profissional de todas aquelas informações. E como é que está essa aceitação? Porque a gente ainda vê muita gente com um pouco de receio de aderir à telemedicina. Os médicos já estão aderindo. Agora os pacientes, como é que está do outro lado? Na verdade, quando a gente fala de tecnologia, sempre é um desafio, né? Porque a gente conhece muito a internet, o celular, faz parte do nosso dia a dia, a gente consegue compreender como isso mudou a nossa vida. Na saúde, a gente ainda tem uma limitação até pelos próprios profissionais. Não são todos os profissionais que têm a capacitação adequada para isso, porque a gente não vê isso na faculdade. As faculdades não ensinam isso para a gente, sobre saúde digital, sobre essas tecnologias. Então, eu te diria, Amanda, que até para os médicos é um desafio ainda a gente explicar, ter os conceitos básicos de saúde digital. E para os pacientes, no nosso estado a gente ainda tem uma limitação por questão de acesso à internet de qualidade, entendeu? Os pacientes terem conhecimento básico de informática, ter acesso a alguns dispositivos. Mas é uma coisa que a gente vem vencendo, né? É uma realidade na grande maioria do mundo, né? Nos grandes países hoje a telemedicina já faz parte. No Brasil, os grandes hospitais todos já têm esse serviço, os grandes estados, e eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. A gente está caminhando aí para que a telesaúde cresça cada vez mais no nosso estado e a gente consiga ajudar mais pessoas aí.
o aplicativo MedBR surgiu quando? No final do ano passado, a gente começou a operacionalizar, né? Na verdade, esse projeto já tem mais ou menos um ano que a gente vem idealizando, desenhando, né? Estudando, mas no final do ano passado a gente conseguiu concretizar o aplicativo e agora a gente vem aí divulgando, mostrando o trabalho, mostrando para as pessoas que isso é possível, que a gente consegue ajudar muita gente com a telemedicina. Então vamos mostrar para o nosso público, para a nossa audiência, como é que isso é possível. Conta um caso para a gente, um caso curioso, algo que chamou a atenção e que foi solucionado com a telemedicina. Na verdade, assim, a gente já tem uma experiência muito grande com terapia intensiva, porque a gente já faz um serviço de passar visitas em unidades de terapia intensiva no interior do estado, locais onde não tinha um médico intensivista acompanhando os casos. E assim a gente consegue não só atender a necessidade de um paciente no caso concreto, mas até fazer a gestão da unidade, organizar, estabelecer protocolos para melhorar o atendimento daquela população. E recentemente aqui no nosso estado a gente teve o primeiro caso de paciente trombolizado por um AVC isquêmico. Né? É algo inovador para a gente. Traduz para a gente, doutor, o que significa isso, para a gente entender melhor. Sim, o paciente, quando ele tem um AVC, né, conhecido como derrame, e é de origem isquêmica, que a gente fala, é quando um vaso da cabeça ele foi obstruído, o principal tratamento é fazer uma medicação que vai desfazer esse coágulo. Esse tratamento ele ainda não é disponível na rede pública, tá? Por vários motivos, mas através de um aplicativo, né, o paciente ele foi identificado, o especialista olhou a imagem e definiu pela trombólise. Então ele tratou a paciente, fez a medicação e a paciente ficou sem nenhum déficit neurológico. É uma paciente que ia ficar com sequelas o resto da vida. Isso foi possível através de um aplicativo da telemedicina. Eu lembro muito de imagens da época da pandemia, quando as pessoas faziam consulta virtual, que surgiu essa expansão da telemedicina, as pessoas tinham medo de ir a um grande hospital, a um grande centro, por comodidade, precisavam ter aquele atendimento de rotina e faziam essas consultas, começou a se popularizar. E a gente via também muitas reportagens, filmes relatando os tablets, passeando pelo hospital, as pessoas comunicando com a família, mandando mensagem porque estavam isolados numa UTI Covid, porque estavam isolados naquele atendimento. Então a gente vê como a tecnologia ela é surpreendente, inovadora e disruptiva. E cada vez mais a gente vai conseguindo também ter essa aproximação, porque o medo é, será que vou perder a humanização que a gente tanto fala do procedimento médico com essas novas tecnologias? É possível a gente ter a tecnologia humanizada, doutor? Não, claro, eu sempre digo que a telemedicina não veio para afastar o paciente do médico, na verdade ele veio para aproximar. Hoje é muito comum, a gente manda mensagem, né? A gente recebe muita mensagem, olha doutor, hoje eu estou assim, eu acordei desse jeito, estou com isso, o que o senhor me orienta? Então a gente já faz isso, na verdade, né? Esse contato a gente já tem mais próximo. O médico fornece o WhatsApp para o paciente, aí enche de pergunta, o paciente ele está com... Eu faço isso com a pediatra do meu filho, gente. Então... A gente manda pergunta, está com isso, ele está com conjuntivite outro dia, mandou mensagem, mandou foto, aí você já está fazendo uma consulta médica por ali, mais ou menos. Então, exatamente, a gente já utiliza essas ferramentas, né? A gente só precisa formalizar para usar a ferramenta adequada. Para garantir... Regulamentada, isso, com para garantir... legislação. Isso, garantir tudo aquilo que é exigido em lei. Mas assim, a gente já faz isso e a gente vai continuar fazendo. Não vai mudar a necessidade da gente ir em algumas consultas presenciais, não vai substituir a consulta presencial, mas para alguns pacientes, alguns casos, a telemedicina ela vai ser uma opção para suprir essas necessidades, essas lacunas que a gente tem na saúde do nosso país. Doutor, muito obrigada por ter esclarecido essas dúvidas. A gente vai mostrar para vocês que estão acompanhando aqui a programação como é na prática uma consulta por telemedicina. Para quem tem curiosidade, para quem nunca fez, para quem não tem acesso a esse aplicativo, para mostrar como é feito. Quem vai fazer isso é a Karina Vieira. A gente vai mostrar depois para vocês como é que foi esse atendimento com ela nos bastidores de uma consulta. Doutor, obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Calma que a gente vai continuar por aqui ainda. Então, Amanda, a nossa produção aqui do Saúde na Mídia montou todo um espaço para a gente mostrar aí para vocês de casa como é que é a telemedicina. Então, gente, já baixei o aplicativo pela plataforma, tá? Que ele está disponível tanto para iOS como para Android. Então, eu vou colocar um e-mail, vou cadastrar uma senha para que eu possa
ter acesso. Então, já coloquei o e-mail, aí ele está pedindo aqui meu nome completo. Continua, pediu agora o meu telefone, uma senha de 6 caracteres, cadastro concluído, e agora é só clicar para agendar uma consulta. Ele oferece aqui um calendário, eu vou fazer aqui uma simulação para agendar uma consulta para amanhã. Vou aqui em agendar a consulta, aí eu vou selecionar o procedimento, aí tem a consulta ou o retorno. Vou colocar aqui a consulta, tá? E aí eu vou selecionar o profissional. Então tem vários profissionais aqui, eu vou colocar aqui o Dr. Anselmo. Então, gente, muito fácil, vocês viram aqui que a consulta já está agendada. Então, gente, vocês viram o quanto é fácil acessar o aplicativo. Agora eu já estou aqui na consulta. O Dr. Anselmo vai mostrar um pouquinho como é essa experiência de fazer uma consulta que você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar do mundo. Eu estou aqui no ambiente, o Dr. Anselmo está no outro ambiente, ele está no consultório. E aí, Dr. Anselmo, tudo bem? Oi, tudo bem, Karina? Maravilha, que bom. Então explica um pouquinho aqui para o pessoal de Saúde na Mídia, para quem está em casa, como é que funciona essa consulta. Então assim, a gente tem um ambiente virtual, uma sala completamente segura, né, que todos os dados, todas as informações que forem trocadas durante o atendimento são dados que têm uma criptografia, como é exigido em lei, para a gente não ter problema de alguém conseguir captar as informações que foram trocadas, porque a gente tem sempre que manter a questão da ética do sigilo profissional. Então, o sistema ele tem que garantir isso. E que todas essas informações ninguém vai ter acesso, tá? Então, a gente está nesse ambiente agora, nesse ambiente seguro. Ótimo. Aí você inicia a consulta com o paciente e quais são as etapas? A partir desse momento, a gente vai ter um atendimento normal, onde o profissional ele vai questionar as queixas do paciente, né? O paciente vai contar aquela história clínica dele, por que ele está procurando um atendimento médico, e daí a gente vai levantar hipóteses diagnósticas e vai precisar fazer algum exame complementar, se vai precisar tomar algum medicamento, ou se for em algum caso de urgência, já direcionar, orientar esse paciente a procurar um atendimento em uma unidade mais próxima. E o que é legal, né, doutor, que o paciente ele fica todo o tempo com uma assistência de um especialista. Exatamente. Mesmo em qualquer localidade que não tenha determinada especialidade, esse paciente ele pode ter acesso à especialidade, mesmo o paciente que esteja internado no hospital, está no hospital do interior que não tem aquele especialista, ele quer ouvir uma segunda opinião, ou quer a opinião do especialista na área, ele vai ter acesso, mesmo lá no ambiente hospitalar que ele está internado. E assim, tudo que é gerado nesse atendimento, ele já é compartilhado com o paciente através do aplicativo lá, né, vai ter as receitas e todas as solicitações ou declarações, relatórios que forem gerados durante o atendimento. Então, por exemplo, se tu passares uma receita agora para mim, eu consigo comprar meu medicamento em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar, porque a receita que vai ser gerada, ela é assinada digitalmente e tem validade do território nacional. Você pode ir em qualquer farmácia com essa receita que você vai conseguir comprar o medicamento, sem nenhum problema. Inclusive, se eu estiver impossibilitada de fazer o meu trabalho e precisar de um atestado, esse atestado também é válido? É válido. Todo documento gerado durante um atendimento por telesaúde, ele tem a mesma validade de um atendimento presencial, né? O atendimento da telesaúde é uma modalidade de atendimento diferente, onde, na verdade, visa aproximar os pacientes dos profissionais e não afastar, como algumas pessoas têm essa impressão. Inclusive os próprios médicos, né? Eles acham que alguns ainda estão desenvolvendo essa ferramenta. Não, exatamente. A gente ainda tem um certo bloqueio, né, por alguns colegas e por alguns pacientes, mas quem já utilizou sabe do quanto que é útil, e né, prático, e quanto é acessível. eficiente essa ferramenta. Exatamente, útil, prático, acessível. Entendeu? E assim, é uma ferramenta que vai possibilitar a gente melhorar o acesso à saúde, né, de várias pessoas a especialistas, a grandes especialistas na área. E assim melhorar também a saúde da nossa população. Esse é o nosso objetivo.
Maravilha, doutor. A equipe aqui do Saúde na Mídia, o pessoal te agradece aqui pela disponibilidade em estar apresentando aqui a telemedicina na prática para quem está aí em casa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, cara. Um grande abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, vocês viram como é prática a telemedicina e possibilita também que várias pessoas possam ter o acesso a essa plataforma. Agora você já conhece um pouquinho mais da telemedicina, já pode até experimentar. A gente vai para um intervalo rapidinho, na sequência tem um quadro Tira Jaleco, que tá sensacional. Aguenta aí. Começou o aniversário da Mavilar e você é nosso convidado especial. Mesa base madeira com tampo, laca e vidro de R$ 1.299,90 por 10 vezes de R$ 99,90. Cadeira madeira tecido especial, 10 vezes de R$ 36,90. Colchões, estofados, poltronas, bufês, homes e muito mais com descontos de até 50%. Mavilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. Na Avenida dos Holandeses, Carial e na Avenida Contorno Leste, Parque Aurora, Coatrac. Começou a operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Tudo para conserto, reforma ou até construção. No Centro Elétrico tem. Tubo esgoto 100 mm a manco, R$ 69,90. Carrinho de mão 50 litros, R$ 164,90. Eletroduto Garganta Tigre, R$ 1,59 o metro. Caixa d'água 1.000 litros, Forte Leve, R$ 429,90. Leve tudo em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Sempre a melhor solução. Já pensou em quantos momentos a Cadame está presente na sua vida? Tá na sala, na cozinha, no quarto, no almoço em família, no dia mais esperado e até no trabalho. É por isso que em São Luís tem 2 Cadames para você e para sua família, na Avenida dos Holandeses e na Coama. Cadame, tudo em casa. Na Maia Ambientações você encontra tudo o que precisa para trazer mais personalidade para sua casa ou empresa. Variedade de cortinas, telas solares, persianas, toldos, papel de parede, tapetes, almofadas, tudo personalizado. Aqui também tem serviços de manutenção e higienização dos produtos. Crie espaços únicos com o seu estilo. Maia Ambientações, te ajudamos a despertar a beleza em seu ambiente. Estamos de volta com o Saúde na Mídia. Estou aqui com o Dr. Anselmo Alves, médico intensivista. A gente está falando sobre telemedicina, tirando algumas dúvidas e também trazendo curiosidades para o nosso público. E chegou o momento da gente esclarecer as dúvidas da audiência. O nosso convidado vai responder algumas perguntinhas do pessoal que entrou em contato com a gente pelo nosso Instagram, o Saúde na Mídia Oficial. Se você não segue, começa a seguir agora. E quem vai fazer essas perguntas é ela, Karina Vieira. E vamos para o nosso quadro de interatividade da semana. Várias perguntas dos nossos seguidores aqui para conhecerem um pouco mais da telemedicina. Robson do João Paulo perguntou, doutor Anselmo, como posso ter certeza de que as consultas virtuais são tão eficazes quanto as presenciais? Então, assim, na área da saúde, todas as decisões elas são tomadas em evidências científicas. E quando a gente vai pesquisar isso na base de dados, a gente tem vários trabalhos com alto nível de evidência, né, fortalecendo que a telemedicina ela é eficaz na resolução dos problemas de saúde da nossa população. Temos diversos casos, programas, tanto pelo Ministério da Saúde, mostrando essa eficácia na condução dos casos, né, garantindo que é possível a gente resolver boa parte dos problemas pela telesaúde. É claro que a gente sempre precisa avaliar o caso concreto e na regulamentação ela dá o direito ao médico, naquele caso concreto, ele avaliar o paciente e definir se naquele caso ele realmente consegue resolver tudo por telemedicina ou se ele vai recomendar uma consulta presencial ou encaminhamento desse paciente para algum serviço de emergência. E vamos para mais uma pergunta? João Pedro do Renascença. Um estudante de medicina. Sou estudante de medicina, como posso me preparar para fazer meus atendimentos com telemedicina? Durante a faculdade, a gente fala muito pouco sobre saúde digital. Então, você vai ter que procurar alguma coisa fora da faculdade, né, sobre esse tema. E a gente tem diversos sites, tem muito dado científico a respeito disso.
mas a gente tem algumas universidades que tem um núcleo de telemedicina. Inclusive aqui no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, a gente tem um núcleo onde você consegue realizar cursos sobre saúde digital, desde o nível básico até o avançado, para aí você tendo esses conceitos básicos e aí sim conseguir realizar um atendimento por telemedicina de forma adequada e qualificada. E para finalizar, Stephanie do Olho d'Água. A receita é enviada por onde, doutor Anselmo? Todo documento gerado durante o atendimento por telemedicina, ele vai ser enviado para os pacientes com assinatura digital, né, que é garantindo a autenticidade daquele documento pelo profissional que realizou o atendimento, e ele pode ser enviado tanto pela plataforma que você escolheu utilizar, né, se vai ser pelo prontuário eletrônico, se tiver um aplicativo vai estar disponível no seu aplicativo, pode ser direcionada também pelo site lá da empresa que você escolheu. Isso vai depender muito de qual empresa você está utilizando nesse atendimento, mas tem diversas formas que essa receita ela pode ser encaminhada para o paciente. O importante é que ela tenha uma assinatura digital para ter validade em todo o território nacional e você conseguir comprar o seu medicamento em qualquer farmácia. Obrigada, Karina. Obrigada, doutor Anselmo, por esclarecer as dúvidas sobre telesaúde, saúde digital, saúde na mídia. Estamos em casa, tá todo mundo em casa por aqui. E agora a gente vai chamar um quadro que é muito especial aqui para o nosso programa, que é o Tira Jaleco. A gente vai conhecer um pouquinho mais do doutor Anselmo fora do consultório. Ele tirou o jaleco e a Karina Vieira colocou o kimono. Vocês têm noção do que vem por aí? Vamos conhecer um dos hobbies do doutor Anselmo, que é o jiu-jitsu. E aí, gente, olha só onde eu estou hoje, na Squadron. E aí, doutor Anselmo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Tira Jaleco. Eu que agradeço aí o convite. Bora treinar? Bora treinar. Vamos, gente. Então, Karina, essa daqui é a nossa área de luta. A gente vai aguardar o mestre Helry. Pra luta, né? Então vamos lá começar o treino. Vamos lá. Hoje o nosso treino é aqui na Squadron. Vamos treinar o que, doutor Anselmo? Jiu-jitsu. Então ele vai mostrar aqui pra gente essa arte milenar. Você de casa conhece o jiu-jitsu? Não? Roda aí. O jiu-jitsu é uma arte marcial que nasceu no Japão pelas mãos dos samurais como sistema de combate desarmado. No entanto, foi no Brasil que essa arte se expandiu e alcançou seu pleno potencial, graças aos irmãos Carlos e Hélio Gracie. Eles ousaram adaptar as técnicas, tornando-as mais imbatíveis contra oponentes maiores e mais fortes. Hoje, o jiu-jitsu é uma verdadeira sensação no Brasil. Cativando uma enorme comunidade de praticantes apaixonados e academias espalhadas por todo o país. O jiu-jitsu é muito mais do que uma simples arte marcial competitiva. É um caminho para o desenvolvimento pessoal e uma forma incrível de manter-se em forma. Então, agora que vocês conheceram um pouco do jiu-jitsu, a gente aqui, o look não tá nada, né, doutor Anselmo? Vamos ter que trocar de roupa, Karina. Bora mostrar, bora mudar esse look agora? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, gente, o look já tá ok. Podemos ir pro treino. Agora a gente tá adequado. Bora lá? Karina, é um prazer recebê-los aqui. E toda vez que alguém novo chega até a escola,
nós temos todo o cuidado do mundo para recebê-los, né? Aqui você já viu que vestiu a roupa de iniciante, você é identificada como iniciante, para que as pessoas possam te dar um apoio, para que você possa ser cuidada, possa ser explorada os fundamentos e a essência da arte, que não é só bater, é o respeito, é a disciplina, é a hierarquia, e tudo isso aí é um complemento do jiu-jitsu. Agora chega de conversa, vamos pro treino, que a gente veio aqui pra isso. Por exemplo, quando ela pegou no rosto, ó, com 2 dedos, eu posso muito bem segurar o punho dela e ó, valendo, vem. 1, E 2, e 3, volta. 4, Vai voltar 5, 6, 6, mais 1. 7, Legal, 2, 3, perfeito. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Era só 9, tá? Era só 9, volta de novo. Agora é o seguinte, deita, doutor, senta. Né? Essa aqui é uma das que nós chamamos de posições, uma das técnicas que ela é muito usada em defesa pessoal. Ela surge de cima, mas a gente vai começar a fazer lá de baixo, tá bom? Eu vou pedir para sentar lá atrás dele. Esse eu venho agora, encosta nele mesmo, tá bom? Beleza? Aí eu vou pedir para colocar um pezinho aqui. Esse aqui é o chamado ganchinho. Bota o outro lá nesse mesmo lugar. Ok. Sabe aquela banana que o outro manda? Faz assim. Isso, legal. Tu vai envolver tua mão pelo pescoço dele. Envolve essa mão aqui, ó. Vem aqui pelo pescoço dele. Legal, aqui habitual. Isso, desce um pouquinho. Isso, agora tu vai fazer essa banana aqui, ó. Envolve lá, pode trazer ele mais para trás, deita mais. Isso. Cadê a banana? Ó, tá botando uma mão na outra. Isso, aí a tua mão vai estar aqui. Relaxa aqui essa mão. Ela tem que estar para cima, segurando aqui o punho. Isso, agora aperta. Vai, aperta agora o pescoço dele. Pode. Isso. Essa batidinha é que ele tá parando, tá bom? Ah, gente, finalzinho aqui do Tira Jaleco. Então, mas me conta, como é que foi que tu conheceu o jiu-jitsu? Na verdade, eu procurava alguma atividade física, né, para manter a forma física, manter o condicionamento físico, sair do sedentarismo. Tinha tentado algumas outras atividades, malhação, mas não é o meu forte. E eu tinha alguns colegas que treinavam aqui na escola. E aí eu vim para uma aula experimental. Conheci o mestre Helry, né, como tu pôde conhecer, é uma pessoa sensacional. E gostei do ambiente daqui e eu acabei ficando. Mesmo nessa correria aí, né, de plantões, da nossa rotina, a gente passa um tempo sem vir, volta. Mas assim, foi o esporte que eu escolhi para manter a minha... E é legal, doutor, que é um treino que pode ser feito em grupo, né? Exatamente, a gente pode ter tanto uma aula em grupo com os outros colegas, como a gente, no decorrer da nossa correria, às vezes não coincide com o horário das aulas em grupo, a gente pode fazer uma aula, né, com algum professor nesse ambiente aqui mais privativo para adequar a nossa rotina. E assim a gente consegue manter tanto um condicionamento físico, né, e assim também como aprender a se defender em alguma situação que a gente pode estar sendo ameaçado. Maravilha, então. Obrigada por receber agradeço. Saúde na Mídia no Tira Jaleco de hoje, adorei. Eu agradeço e próximo treino, né? Bora pra cima. Gente, eu amei ver vocês aprontando, Karina, botando o kimono, se jogando mesmo, suando. E doutor Anselmo, esse hobby, como é que começou essa história? Na verdade, eu estava procurando alguma atividade física para realizar essa vida da gente, né, correria, sem tempo para cuidar da saúde. E aí eu optei pelo jiu-jitsu, conheci o mestre Helry e optei por fazer esse esporte. E assim, é uma coisa que eu me apaixonei. E Karina também, pelo jeito, também. Eu acredito que eu nasci para isso. Gente, aula fantástica, foi meu treino, maravilhoso. Eu acho que nasci para isso, não é, doutor?
Não, leva jeito, vai ser uma boa lutadora aí, eu acho que nos próximos anos aí vai estar em competição. Eu acho que ela já vem treinando muito em casa, né? Mãe de 3 meninos, já lutou muito lá. Sabia que é uma ideia boa? Acredito que os meninos vão adorar. Até mesmo quando a gente tá com uma raivinha do marido, né, de repente. Pra descontar. Eu já fiz jiu-jitsu há muito tempo atrás, fiz só uma aula experimental. Aliás, eu fiz uma semana, aí me lesionei. Aí senti dor no joelho e aí acabei desistindo justamente pelo aquecimento. O aquecimento é muito intenso. Vocês sentiram isso lá na pele, a gente passa ali um bom tempo. Qualquer atividade de luta tem esse aquecimento intenso e é uma ótima atividade física também para perda de caloria, né? A atividade física é muito intensa, né, Karina viu lá, e assim, diria que tomem cuidado agora em casa, viu? Que Muito bem, gente. Obrigada pela participação. Fiquei curiosa para voltar de repente. Será que eu ainda tenho joelhos? Se meus joelhos não doessem mais, de repente eu conseguiria. Bom, gente, agora a gente vai para um giro de notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recentemente aprovou o medicamento Inclisiran, que previne ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, AVC. Esse medicamento atua desativando um mecanismo que causa altos níveis de colesterol no sangue, evitando o entupimento das artérias. Em média, ele reduz os níveis de LDL, o colesterol ruim, em cerca de 50%. O preço do tratamento ainda não foi definido, mas fora do Brasil custa aproximadamente R$30 mil por ano. Outro medicamento que tem recebido destaque é o donanemab. Ele demonstrou ser capaz de retardar a progressão de problemas de memória e cognição em cerca de 1/3 dos pacientes com Alzheimer. O estudo realizado pela farmacêutica Eli Lilly, que envolveu mais de 1.700 pacientes, revelou que os resultados foram menos significativos para pacientes mais idosos, em estágios avançados da doença, e para aqueles com níveis mais altos da proteína Tau, que está associada à progressão do Alzheimer. Segundo os pesquisadores, o ideal é aplicar o medicamento antes do desenvolvimento dos sintomas da doença. Agora a gente faz uma pausa rapidinho e na sequência tem mais Saúde na Mídia por aqui. Começou o aniversário da Mavilar e você é nosso convidado especial. Mesa base madeira com tampo, laca e vidro de R$ 1.299,90 por 10 vezes de R$ 99,90. Cadeira madeira tecido especial, 10 vezes de R$ 36,90. Colchões, estofados, poltronas, bufês, homes e muito mais com descontos de até 50%. Mavilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. Na Avenida dos Holandeses, Carial e na Avenida Contorno Leste, Parque Aurora, Coatrac. Começou a operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Tudo para conserto, reforma ou até construção. No Centro Elétrico tem. Tubo esgoto 100 mm a manco, R$ 69,90. Carrinho de mão 50 litros, R$ 164,90. Eletroduto Garganta Tigre, R$ 1,59 o metro. Caixa d'água 1.000 litros, Forte Leve, R$ 429,90. Leve tudo em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Sempre a melhor solução. Já pensou em quantos momentos a Cadame está presente na sua vida? Tá na sala, na cozinha, no quarto, no almoço em família, no dia mais esperado e até no trabalho. É por isso que em São Luís tem 2 Cadames para você e para sua família. Na Avenida dos Holandeses e na Coama. Cadame, tudo em casa. Na Maia Ambientações você encontra tudo o que precisa para trazer mais personalidade para sua casa ou empresa. Variedade de cortinas, telas solares, persianas, toldos, papel de parede, tapetes, almofadas, tudo personalizado. Aqui também tem serviços de manutenção e higienização dos produtos. Crie espaços únicos com o seu estilo. Maia Ambientações. Te ajudamos a despertar a beleza em seu ambiente. E nessa semana, no nosso quadro Fazer o Bem, você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho da Casa Acolher. Criada pelo Grupo de Ação pela Solidariedade Humana, AGASH, a Casa Acolher, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, cujo propósito é acolher pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS de todo o Maranhão.
Desde março de 2022, também realiza o projeto Som que Acolhe, voltado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do ensino de música. Em 4 anos de história, a Casa Acolher já ofereceu mais de 36 mil atendimentos, sendo eles café da manhã, almoço e lanche da tarde. Você pode ajudar a Casa Acolher com doações, através do Pix que está aparecendo aqui na tela, DDD 98 98818 6272. Seja mais um nessa corrente do bem. E a gente fica por aqui nesse sábado no Saúde na Mídia. E você que já está com gostinho de quero mais, assim como a gente, pode continuar acompanhando, não é mesmo, Karina? Pode e deve acompanhar e interagir nas nossas redes sociais. Saúde na Mídia Oficial e no nosso canal do YouTube, Saúde na Mídia. É isso mesmo, a gente espera você por lá, mande suas sugestões de pauta, mande mensagens pra gente vai adorar responder Perguntas, Amanda, para os doctas. Porque toda semana a gente tem o nosso quadro que a gente vai esclarecer algumas dúvidas da audiência. Então, se você quiser começar a mandar, acompanhe nas redes sociais. E até sábado que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Saúde na Mídia. Oferecimento Maia Ambientações. Amamos realizar sonhos. Cadame, tudo em casa. Marvilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. E Centro Elétrico, sempre a melhor solução.